Uma audiência controversa no Senado dos Estados Unidos, quando a própria indicação do CDC feita por Donald Trump, que Trump posteriormente demitiu, a doutora Susan Monks, prestou depoimento contra a administração Trump. Ela também tornou-se crítica de Donald Trump e de RFK Jr. Sei que houve bastante atenção sobre a audiência de Kash Patel, o indicado por Trump para o FBI, que teve dificuldades ao tentar justificar o passado controverso de Donald Trump. Mas esta foi, em muitos aspectos, uma audiência mais relevante envolvendo esta denunciante, escolhida por Trump. O nome dela é doutora Susan Monks. Trump a demitiu porque ela não concordava com RFK Jr., de forma que ela descreve como arbitrária, caprichosa e maliciosa, alegando que a secretária estava essencialmente desfazendo as recomendações de imunização para os americanos, especialmente para crianças. Vou descrever o que ocorreu no Senado dos Estados Unidos enquanto a doutora Monks, ex-diretora do CDC, nomeada por Trump e confirmada pelo Senado, deponha ontem. A doutora Monks relatou que RFK Jr. não apresentava dados nem ciência para embasar as alterações que propunham nas recomendações de vacinas, nas quais cientistas e, portanto, médicos e cidadãos se baseiam. Observem. O secretário Kennedy disse ao Comitê de Finanças que não pedia pré-aprovação, mas afirmou que o comitê era tendencioso contra o novo ACIP e pediu apenas que mantivessem a mente aberta. Ele citou algum dado ou estudo científico relacionado às potenciais recomendações do ACIP para persuadi-lo a apoiá-las? Não apresentou dados nem ciência. Aliás, houve uma discussão em que eu disse que estaria disposta a alterar os calendários de vacinação infantil caso as evidências ou a ciência assim indicassem. E ele respondeu que não havia ciência nem evidência associada ao calendário de vacinação infantil e afirmou que o CDC nunca havia coletado dados científicos a esse respeito para disponibilizá-los. Para ser clara, ele disse que não havia ciência ou dados, mas que ainda assim esperava que o calendário fosse modificado. Em seguida, quero apresentar a principal autoridade médica do CDC, a diretora médica doutora O'Harry. Ela relatou como soube que a administração pretendia revogar a recomendação da vacina. Ela disse: "Fiquei sabendo disso por meio de uma publicação na rede social X. Aqui, reproduzem este trecho. Foi a primeira vez que soube que a secretária havia alterado as diretrizes de vacinação contra a Covid do CDC por meio de uma publicação nas redes. Os cientistas do CDC ainda não tinham visto os dados científicos ou a justificativa para essa mudança. Isso, segundo ela, não representa ciência de qualidade." A secretária ordenou a remoção do documento científico do CDC sobre o tilmersal do nosso site, um aditivo para vacinas que a ciência demonstrou não estar relacionado ao autismo, ao mesmo tempo em que permitia a apresentação não verificada sobre o tilmersal no ACIP, contendo afirmações científicas que não foram avaliadas quanto à qualidade dos dados e ao viés. Esse tipo de alteração de última hora, argumentou, mina a confiança e prejudica as deliberações subsequentes. Certamente não equivale a uma transparência radical. Depois, a senadora democrata Tammy Baldwin, que tem atuação destacada em questões de saúde, direitos reprodutivos e agricultura, perguntou novamente à doutora Ori, um lembrete ao diretor médico do CDC, se a diretoria havia conseguido informar o secretário Kennedy, como se ele estivesse seguindo o conselho da direção médica do CDC. A resposta foi categoricamente não. Ele não queria ouvir cientistas. Decisões desse tipo, afirmou a deputada, deveriam ser tomadas em consulta com especialistas do CDC. Caso contrário, resta a dúvida sobre quem assessora o secretário de Saúde e se teorias pessoais seriam suficientes para decidir quem pode receber vacinas. Dr. Uri, a senhora já informou o secretário Kennedy? Eu nunca o informei. Eu o acompanhei em uma visita ao CDC após o tiroteio. Os diretores dos seus centros alguma vez informaram diretamente o secretário Kennedy? Não informaram. A senhora era a diretora médica do CDC. A senhora diria que é prejudicial ao público se o secretário não for informado por especialistas como a senhora? Sim, muito. Como caracterizaria a abordagem do secretário Kennedy ao trabalhar com especialistas científicos no CDC? Gostaríamos de ter dialogado com ele. Oferecia 2 líderes diferentes do HSS que gostaríamos de informar o secretário. Ele nunca recebeu essa informação.
e frequentemente eu enviava e-mails para nossa equipe de liderança para compartilhar com o HSS quando ele dizia coisas que não eram cientificamente corretas, para que pudéssemos auxiliá-lo. Mas, novamente, nossos pedidos para informá-lo não foram atendidos. Voltando à doutora Susan Mons. Lembrem-se, ela é ex-diretora do CDC, nomeada por Trump e confirmada pelos republicanos no Senado, que se tornou denunciante contra Trump, alegando que Trump e RFK Jr. estavam tomando medidas perigosas para a saúde pública. Ela disse: "Posso ser, sabe, uma escolha do Trump, mas não posso apoiar que pessoas sejam mortas. Eu ainda sou médico." Em seguida, relatou: "Na manhã de 25 de agosto, a secretária Kennedy exigiu duas coisas de mim que eram incompatíveis com o meu juramento de posse e a ética exigida de funcionários públicos." Aqui ela descreve a atuação da administração. E, pessoal, não pretendo politizar isto, apenas apresento os registros. Isso, segundo ela, é uma questão de vida e morte, e de saúde pública. O orador expressou preocupação com figuras como RFK Jr. e Dr. Oz, afirmando que as ações deles poderiam ser prejudiciais, potencialmente causando danos a pessoas próximas e a crianças. Isso foi descrito como um alerta vermelho. Em 19 de agosto, recebi uma diretiva da secretária informando que eu precisava da aprovação prévia da minha equipe política para as políticas e decisões de pessoal do CDC. Em 21 de agosto, fui instruído a voltar de Atlanta para Washington imediatamente, o que implicaria perder o memorial do policial Rose, algo que eu não estava disposto a fazer. Quando retornei, passei a me preocupar com minha capacidade de continuar liderando o CDC e, ao mesmo tempo, preservar a tomada de decisões baseada em evidências, compromissos que havia assumido com este comitê durante minha audiência de confirmação. Na manhã de 25 de agosto, o secretário Kennedy exigiu de mim duas coisas que eram incompatíveis com meu juramento de posse e com a ética esperada de um servidor público. Ele me orientou a comprometer-me antecipadamente a aprovar todas as recomendações do ACIP, independentemente das evidências científicas. Também me instruiu a demitir servidores de carreira responsáveis pela política de vacinas sem justificativa apropriada. Ele afirmou que, se eu não estivesse disposta a fazer essas duas coisas, deveria renunciar. Respondi que não poderia pré-aprovar recomendações sem revisar as evidências e que não havia fundamento para demitir especialistas científicos. Ele me disse que já havia conversado com a Casa Branca diversas vezes sobre minha demissão. Há 3 décadas trabalho na interseção entre saúde pública, ciência e inovação tecnológica, sempre questionando o status quo e acolhendo mudanças fundamentadas em pesquisa e descoberta. Mesmo sob pressão, não aceitei trocar evidências por ideologia, nem comprometer minha integridade. Voltando à doutora Mons, ela afirma que os comentários difamatórios de RFK Jr. claramente não eram precisos. Reproduzam este trecho. Doutora Mons, em uma audiência no Comitê de Finanças em 4 de setembro, o secretário Kennedy a chamou de mentirosa por alegar que foi demitida por se recusar a pré-aprovar recomendações de vacinação. Isso é verdade? A senhora é uma mentirosa? Isso não é verdade. Por que a senhora julgou tão importante recusar-se a aprovar recomendações de vacinação sem vê-las ou sem analisar as evidências que as sustentam? Qual seria o pior cenário que a senhora temia caso tivesse concordado em fazê-lo? Eu me recusei a fazê-lo porque construí uma carreira baseada na integridade científica, e meu maior receio era estar na posição de aprovar algo que reduziria o acesso de crianças e de outras pessoas que precisam de vacinas que salvam vidas. Sim, aqui é uma conversa entre ela e o senador Kaine. Vamos lá. A senhora foi instruída pelo secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, a não falar com senadores? Fui instruída a não falar diretamente com senadores. E isso também ocorreu na reunião de 25 de agosto que a senhora descreveu? Bem, isso ocorreu porque eu tinha vários compromissos com o secretário naquele dia e foi em uma dessas reuniões que recebi instruções. Então, a diretora do CDC foi confirmada, o Senado confirmou. Costumávamos falar com a diretora do CDC o tempo todo durante a Covid e outras emergências. Agora foi instruída a não falar com os senadores, não é isso? Não me falha a memória? O secretário Kennedy não afirma que defende a transparência radical? Essa era uma das prioridades dele. Bem, impor silêncio a uma diretora do CDC e ordenar que ela não fale com aqueles que a confirmaram e que exercem supervisão é uma questão muito séria. Agora, aqui estão a senadora Alsa Brooks e o Dr. Owie.
Lembrem-se, o Dr. Owie é o diretor médico do CDC, o principal cientista que se reporta diretamente à diretora do CDC, a qual, por sua vez, deve se reportar ao secretário de saúde RFK Jr. Mas RFK Jr. não quis ouvir a cientista. RFK Jr. buscou desmantelar recomendações de vacinas, desarticular o Conselho de Vacinas e o Conselho Médico e introduzir suas próprias posições no lugar da ciência e dos dados. Aqui, reproduzam este trecho. Perguntaram ao Dr. Owie de forma direta: o senhor acredita que o secretário Kennedy é incompetente e perigoso para a saúde do povo americano? Eu sempre acreditei em otimismo e esperança, e diria que essa era a minha expectativa quando ele começou. Eu havia lido seus livros e, como líder de transição, estava preparado para recebê-lo depois de ver seu depoimento sobre finanças no Senado. Mas, diante do número de declarações falsas, do que ele pediu às nossas cientistas e do comprometimento da nossa integridade e das crianças que morreram sob sua supervisão, acho que ele deveria pedir demissão. Vamos lá. Dr. Harry, o senhor ou algum cientista de carreira chegou a informar o secretário Kennedy sobre os surtos recentes de sarampo? Não informamos o secretário Kennedy. O senhor conversou com membros da equipe política do HHS ou do CDC a respeito dos surtos? Sim, nossa equipe manteve diálogo com o chefe de gabinete e sobre nossa comunicação em relação ao sarampo, e quero apenas acrescentar um ponto sobre o financiamento. Essa é a minha preocupação. 80% do orçamento do CDC é repassado para comunidades estaduais e locais. Portanto, quando ocorrem cortes no orçamento do CDC, essas comunidades também sentem um impacto. E o trabalho de campo que foi realizado na Virgínia é justamente o núcleo da saúde pública. Em seguida, houve uma troca importante entre a senadora Malcolm Brooks e a doutora Susan Mons. Reproduzam este trecho. Quero perguntar rapidamente sobre algo. Às 17 horas do dia 8 de agosto, um atirador abriu fogo no campus da sede do CDC em Atlanta, Geórgia, forçando milhares de pessoas no local a se abrigarem. A senhora recebeu algum contato da secretária após os primeiros relatos de que havia um atirador ativo na sede do CDC, onde funcionários foram atingidos? Não falei com a secretária no dia 8, nem em qualquer outro dia seguinte. Apenas tive contato com o secretário em 11 de agosto, quando ele me visitou. Então está me dizendo que o secretário de Saúde e Serviços Humanos não entrou em contato, nem mesmo para uma ligação de cortesia ao saber que servidores haviam sido feridos? Ele não me ligou. Após isso, alguns senadores republicanos tentaram reverter a situação, mas o efeito acabou sendo contrário. O senador republicano de Oklahoma, Mark Wayne Mullen, declarou que quando a diretora do CDC Mons se manifestou em oposição a RFK Jr., ele teria provas de que ela não estava dizendo a verdade. Eu sei que você está mentindo. Sabe como eu sei? Porque tudo foi gravado. Você estava sendo gravada secretamente. RFK Jr. fez a gravação. Posteriormente, verificou-se que Mark Wayne Mullen não apresentou a suposta gravação ou percebeu o equívoco, já que, caso houvesse uma gravação não autorizada feita por RFK Jr., ela poderia ser considerada ilegal e configurar crime. Além disso, se tal gravação existisse, o senador teria a obrigação de entregá-la imediatamente ao comitê do Senado, o que não ocorreu, levantando a possibilidade de violação ética ou até de outra irregularidade. Ainda assim, Mullen insistiu em dizer que havia uma gravação. Reproduzam este trecho. Foi uma reunião registrada. Então, pode esclarecer ou provar que está mentindo ou ser honesta com este comitê. Estou lhe dando a chance de ser clara porque sua conduta tem levantado dúvidas. Ele prosseguiu. Ele me disse que não podia confiar em mim. E eu respondi que se ele não confiasse, poderia me demitir. Não foi assim que a conversa aconteceu. E a senhora sabe disso, não sabe? Ele me disse que não podia confiar. E eu disse a ele que se não confiasse em mim, poderia me demitir. Senhora, tudo o que pedimos é sinceridade. E não houve. Nem mesmo nesta conversa a senhora está sendo clara. Não apresenta o cronograma corretamente e evita responder sobre quem eram seus advogados. Tudo o que pedimos é honestidade. Se vamos realizar uma audiência e discutir questões relevantes, precisamos ter certeza de que falamos com alguém cujas respostas sejam confiáveis. Ele continuou. É como eu digo aos meus filhos. Posso lidar com qualquer situação desde que saiba que estão sendo totalmente sinceros comigo. No momento em que percebo que não estão, não consigo confiar.
E a partir daí, tudo o que é dito passa a ser questionado. Sua credibilidade fica comprometida. Até mesmo o senador republicano da Louisiana, Bill Cassidy, comentou: "Soube ao sair que o senador Mullen alegou haver uma gravação. Se existir uma gravação feita pelo Dr. Moons, da qual não tenhamos conhecimento, que seja apresentada agora. Veja, eu estava em uma votação. Entendi que o senador Mullen sugeriu que existe uma gravação entre reuniões do Dr. Moons e o secretário Kennedy. Quero destacar que se algum material foi fornecido ao senador Mullen e usado em assuntos oficiais do comitê, esses documentos pertencem ao comitê e todos os senadores têm direito de acessá-los. Também registro que, caso a HHS possua uma gravação, solicito que seja divulgada. Gostaria ainda de compreender a razão pela qual teria sido feita. Tornar essa gravação pública seria um ato de transparência, alinhado com a visão de transparência radical mencionada pelo presidente. Portanto, peço que tal gravação seja apresentada. Também reitero que já solicitamos documentos ou comunicações que tragam clareza à situação, mas ainda não recebemos nada. Se não houver gravação, peço ao senador Mullen que retire sua linha de questionamento. Senhor presidente, apenas mais uma observação. Caso exista, gostaria de saber por que somente um senador teve acesso à informação, por que estamos tomando conhecimento agora e por que o secretário não compartilhou isso com a Comissão de Finanças do Senado. Mas essas são questões que podem ser respondidas em outro momento. Dito isso, senador Sanders, é justamente esse o ponto que quero levantar. Afinal, como isso ocorre se de fato um senador afirma ter acesso a uma suposta gravação de uma reunião? Nenhum outro possui, nem mesmo o presidente. É essa situação que temos em mãos agora. E é aí que penso, bem, Dr. Moners, que estamos diante de um quadro altamente politizado. Em seguida, Mark Wayne Mullen praticamente reconhece que não foi ele quem gravou, mas Cassidy demonstra estar claramente cansado das atitudes do republicano aliado do MAGA, Mark Wayne Mullen. Aqui, reproduza este trecho. Para constar, acaba de ser divulgado que o senador Mullen afirmou aos jornalistas ter se equivocado ao declarar que a reunião de RFK Monaris havia sido registrada. Mas, se ele realmente se enganou e existir uma gravação, ela precisa ser apresentada, o que levantaria a dúvida sobre quais outras conversas podem ter sido registradas. E reforço o que mencionei anteriormente. Foi encaminhado um pedido ao HHS solicitando documentos relacionados a esses acontecimentos. Até o momento, essas informações não foram entregues. Contudo, evidentemente, ajudaria o comitê que, de ambos os lados, ainda questiona a situação. Isso contribuiria para esclarecer os fatos. Mas aqui está a questão, senador Kennedy. Ou melhor, senador Cassidy. O senhor foi induzido ao erro por RFK Jr. O senhor é médico, senador Cassidy. Sendo médico, não deveria ter permitido que RFK Jr. fosse aprovado como secretário da Saúde, pois conhecia seu histórico. Outros senadores republicanos, como Tillis, afirmaram que confiavam no senhor justamente por ser médico, e foi o senhor quem deu o aval. Agora, permita-me mostrar a escolha de Ron DeSantis para assumir a vaga de senador quando Rubio for nomeado secretário de Estado. O governador indicou a substituta, Ashley Moody. Segundo a avaliação, ela não demonstra preparo. A atuação dela foi descrita como desorganizada e confusa. Em sua postura crítica contra o ex-diretor do CDC, chegou a ser tão extrema que até o senador Cassidy se manifestou com cautela. Certo, não tenho muita convicção. Podemos prosseguir aqui? Reproduza este trecho. Existe toda uma rede de pessoas tentando expor ou constranger o presidente, e agora você se junta a esse grupo. Por que não deseja revelar os nomes? Veja, meus nomes foram publicamente associados a eles. Essas pessoas fizeram declarações logo em seguida. Permita-me perguntar ao seu colega. Percebi que também lhe entregaram bilhetes e sussurraram. Pode informar os nomes? São Abby Lowell e Mark Zed. Não foi difícil. Muito obrigada, agradeço. Eu só queria que ficasse registrado. Mas agora me pergunto o que mais está sendo omitido. Retorno a você. Havia intenção de organizar previamente esse momento público em torno da sua saída? Não. E houve coordenação com a doutora Ori? Estou pronunciando corretamente? Peço desculpas caso não esteja. O senhor combinou algo com ela ou com qualquer outra pessoa ligada à sua saída? Não houve coordenação alguma.
fui desligado de forma repentina, portanto não havia qualquer planejamento prévio para publicar um artigo de opinião ou promover uma audiência pública. Notei, porém, que o senhor ligou imediatamente para nosso presidente. Durante meu processo de confirmação, assumi compromissos com pontos como integridade, transparência e cooperação com o Congresso. Mas o senhor não tinha nenhum plano combinado com colegas? Não, não havia plano combinado com nenhum colega. Doutor, com licença, Dr. Orry, se não havia acordo prévio, por que o senhor afirmou a um repórter que combinaram agir em conjunto? Eu, o Dr. Jernigan e o Dr. Dalacos decidimos que agiríamos em conjunto. Quando o Dr. Manarés foi desligado, nós três entendemos que não poderíamos permanecer diante das preocupações éticas e do nosso compromisso com a integridade científica. Permita-me apenas um breve comentário, já que meu nome foi citado. Como presidente do comitê responsável por supervisionar o CDC e que recomendou favoravelmente o Dr. Monohar como diretor da instituição, é perfeitamente adequado que alguém com preocupações relacionadas à supervisão entre em contato com meu gabinete, comigo ou com qualquer membro. Ao ser procurado pelo Dr. Manarés, comuniquei imediatamente à secretária e à Casa Branca para entender o que estava ocorrendo e expor minhas preocupações sobre as alegações. Assim que o diretor foi desligado, o Comitê de Assistência passou a examinar a situação, pois essa é nossa função, e todas as interações com as testemunhas foram conduzidas pela equipe de assistência em coordenação com os advogados. Assim está colocado. O então diretor do CDC durante o governo Donald Trump e o diretor médico agora se apresentam como denunciantes diante da atual gestão. Bom, isso tudo revela como a ciência pode ser colocada em segundo plano quando interesses políticos e ideológicos entram em cena. A doutora Susan Moulds, mesmo tendo sido indicada por Trump, mostrou coragem ao priorizar sua ética médica diante de pressões para aceitar decisões sem base em evidências. Isso evidencia a fragilidade de instituições quando líderes se recusam a ouvir especialistas, colocando em risco a saúde pública e a confiança da sociedade. As tentativas de manipulação, o silenciamento de cientistas e até as insinuações de gravações secretas demonstram um ambiente de desconfiança e disputa de poder. Mais do que um conflito partidário, essa situação expõe o risco de transformar políticas de saúde em palco de guerra política. A reflexão que fica é: quando a ciência é sufocada pelo jogo de interesses, quem realmente paga o preço são as pessoas comuns, especialmente as mais vulneráveis, como as crianças, que dependem de vacinas seguras e eficazes. Então, a principal lição dessa narrativa é que integridade não pode ser negociada, mesmo diante de pressões políticas. A postura da doutora Mons mostra que defender a ciência exige coragem, sobretudo quando se está cercado por figuras poderosas com interesses contrários. O episódio ensina que a saúde pública deve ser tratada como bem coletivo e não como ferramenta para agendas pessoais. Também mostra a importância da transparência. Decisões tomadas sem diálogo com especialistas podem custar vidas e abalar a confiança da população. A lição é clara: líderes vêm e vão, mas os princípios científicos e éticos precisam permanecer como base sólida para orientar políticas que afetam milhões. Escolher o caminho mais difícil, o da verdade e da responsabilidade, pode gerar ataques, mas garante que a consciência permaneça limpa e que o compromisso com a vida esteja acima de qualquer disputa política.